aprendizado e o estudo. Um dos temas mais falados ou até mesmo excessivamente discutido, mas que ela é pouco aproveitado na maioria das vezes. Isso porque uma boa parte das pessoas assistem um vídeo, mas não botam em prática o meio em que elas acabaram de aprender. Eu também sou assim. Eu assisto um vídeo e me sinto que fiquei um pouco mais inteligente, quando na verdade não mudou muita coisa dentro de mim. Afinal, apenas assisti um vídeo e não fiz nada. Até que um dia eu me decidi tornar-se um deles, de um lado para o outro. E a minha maior preocupação é ensinar o japonês da melhor maneira possível. E eu sei que o melhor ela nunca pode ser alcançado. Então eu busco melhorar e aperfeiçoar essa área de conhecimento para conseguir entregar um resumo detalhado de qualidade, uma informação para vocês. Afinal, isso é uma coisa que eu gosto de fazer e o que me interessa também. Às vezes fico gastando até um tempo demais pesquisando e pensando, quando a melhor coisa que eu poderia ter feito era produzir mais conteúdos. Então, todo o conteúdo que eu entrego para vocês são baseadas em resultados de experiências de várias outras pessoas e pesquisas acadêmicas com forte suporte, além de uma análise crítica de um cara exigente como eu. Então, estou aqui novamente trazendo o mesmo tipo de conteúdo, pois esse é o que eu acredito que é o de mais importante para nós. Não um vídeo para ficar salvo na galeria, para você rever depois uma coisa que nunca você vai fazer, mas sim para você realmente conseguir colocar ela em prática para conseguir aprender qualquer coisa e desfrutar essa árvore de conhecimento que se chamará Anki. Ela chama Anki, né? Sim. Todo o aprendizado e estudo precisa de uma preparação antes para começar e finalmente colocar na rotina. Ou seja, não é uma tarefa simples que você irá masterizar só por assistir o meu vídeo. Você mesmo tem que colocar ela em prática para ver os efeitos dela surtir sobre você. E mesmo eu explicando, repetindo, mesmo eu explicando, eu tenho dúvidas se as pessoas realmente botam isso na prática. Afinal, as pessoas só assistem um vídeo e deixam uma joinha. Afinal, eu não sou nenhuma autoridade, sou apenas mais um homem nesse universo. Então, bora começar. No final do século XIX, um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus, ele fez os primeiros experimentos relacionados sobre a memória humana. E ele percebeu que sem a revisão, esquecemos a maior parte do que aprendemos em poucas horas. E dias depois, mais da metade dessa informação é perdida. Nisso, ele criou esse gráfico maravilhoso da curva de esquecimento, que se tornou uma base para a pesquisa até nos dias de hoje. Para tentar solucionar essa tendência natural do ser humano, já que esquecer uma boa parte das coisas que aprendemos diminui a nossa capacidade de fazer as tarefas mais avançadas, ele fez vários experimentos baseados em revisões feitas em intervalos estratégicos, mostrando que isso ajuda a consolidar as memórias de curto prazo e melhorar a retenção para o longo prazo, chamando ela de Sistema de Repetição Espaçada, em siglas SRS, em inglês Spaced Repetition System. Depois disso, com o avanço da neurociência, um outro cientista, que também é alemão, chamado Sebastian Leitner, ele introduziu o modelo de flashcard para as revisões espaçadas, categorizando os cartões de acordo com o nível de dificuldade para ser repetido. E hoje, as pessoas criaram uma ferramenta a partir disso, sim, o Anki, que ela significa memorizar em japonês. Baseando-se nesse modelo de Leitner, que é o de flashcard, o Anki é um flashcard inteligente por meio de algoritmo otimizado para o estudo mais eficiente que existe hoje, que é literalmente a memorização, que é decorar, em outras palavras, o que eu estou refutando no thumbnail de outro vídeo, que memorizar, decorar não é importante. É importante no sentido de outro sentido, entende? Desculpas. E hoje, né, existem muitos aplicativos baseados a partir disso, que, por exemplo, o Duolingo e o Quizlet também, elas são baseadas nesse modelo de flashcard, vamos dizer, de memorizar através de decorar, de memorizar as coisas, com uma forma mais intuitiva, com a gamificação, com as recompensas mais diretas, parecendo como se fosse um jogo. Só que o Anki, eu digo na minha opinião, é muito mais eficiente do que qualquer esses outros aplicativos. Afinal, o que a pessoa tem interesse, a pessoa aprende muito mais do que quem paga para o outro explicar ou alguma ferramenta paga.
Então, bora começar a aprender. Então agora vamos conhecer sobre as recomendações de uso do Anki. A primeira coisa é que você não deve utilizar o Anki em longos tempos. Você não deve utilizar, na minha recomendação, por mais de 1 hora por dia. Isso porque o Anki funciona com o método da memorização e fazer o recall delas em tempos espaçados, em intervalos espaçados. Ou seja, não é o quanto tempo que você faça em longos tempos, por exemplo, hoje eu fiz 2 horas por dia do Anki, isso não te ajudará. Isso porque o cérebro já funciona dessa forma. Cientificamente, o cérebro humano, quanto mais tempo, né, depois de 1 hora que você gasta fazendo esse processo de memorizar as coisas, você tende a esquecer mais, né? E relativamente você esquece muito mais do que você consegue acumular. Então tente diminuir esse tempo. A minha recomendação é que faça em torno de 40 a 50 minutos, que é o tempo da nossa concentração, o tempo que nós temos da melhor concentração, utilizando Pomodoro, qualquer coisa que seja, e fazer utilização do Anki em intervalos espaçados. Por exemplo, em um dia você pode fazer 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde ou à noite, ou literalmente 40, 50 minutos em uma vez, e depois fazer isso daí todo dia. Isso que é o importante. Não é o quanto tempo que você vai gastar com o Anki, e sim quantas repetições você irá fazer com Anki. Isso é o que eu mais vejo com as pessoas que dão mais certo, com as pessoas que têm um desempenho e eficiência muito grande de aprendizado de idioma nos primeiros níveis. E depois vamos falar da forma de estudo do Anki para idiomas. Quando nós estamos querendo falar do aprendizado sobre idiomas, temos 4 coisas principais, que é ler, escrever, falar e ouvir, certo? E depois nós iremos categorizar isso daí em 3 níveis, que é iniciante, mediano e avançado. O que o iniciante precisa nesse ponto de qualquer coisa é ter mais palavras, precisa de input de mais palavras. Eu, por exemplo, quando eu estava aprendendo português, eu não sabia me expressar de muitas das coisas que existem ao redor. Por exemplo, eu simplesmente falava eu quero ou eu não quero, eu gosto ou não gosto, e eu não conseguia me expressar o motivo daquelas coisas. E ao longo do tempo que eu comecei a ler dicionário e várias outras coisas, eu comecei a entender e conseguir a expressar mais coisas, certamente. Então, o que os iniciantes precisam fazer é pegar esse deck, né, vários decks disponíveis das palavras para conseguirem decorar elas, para ter mais input delas. E ao mesmo tempo, não esqueça de uma coisa que é muito importante, que a maioria das pessoas que começaram o Anki por conta própria fala. E principalmente japonês e qualquer outro idioma, né? Palavras em si não ajudam. Você tem que fazer uma palavra dentro de uma frase. Isso quer dizer, por exemplo, tem o cachorro, gato, prédio e janelas, certo? Essas palavras, não é decorar uma por uma essas palavras, e sim fazer a seguinte palavra: da janela de um prédio eu consigo ver cachorro e gato. Você fazer, né, aprender as palavras dentro de uma frase. Isso daí, né, vamos dizer, os iniciantes precisam ter mais palavras. Então ele vai colocando mais substantivo, vai colocando mais verbo e ao mesmo tempo implementando ela dentro das frases. O Anki em si, ele já faz esse processo e é o que nós iremos ver daqui em diante. Então, primeiramente, antes de começar a ver o Anki Android celular, vamos falar dessa maravilha que eu criei quando era criança, que é basicamente uma peça de Lego que tem os bracinhos que você consegue ajustar a inclinação do ângulo, a estabilização dela quando o celular precisar, né? E você consegue colocar o celular assim, certo? Ou horizontalmente.
Ou se precisar alongar o tamanho ou colocar a capinha, você simplesmente deixa essa largura um pouquinho maior, o comprimento daqui também maior, certo? É uma coisa que eu tenho, vamos dizer, não é exibir, como que chama, fazer inveja, né? Nossa, olha isso, eu que criei, tá ligado? Vamos esquecer disso. E vamos começar vendo no Anki Android para o celular, certo? Esse daqui é a versão simples, né? Não sei se tem outra versão. Quando você abrir o aplicativo, vai estar nessa página sem nenhum desses decks instalados, certo? E o que você vai querer fazer primeiramente é ver as configurações, certo? E vamos ver a versão. Estou usando 2.20.1, atualização 23 de dezembro de 2024, certo? Geral, vamos na configuração geral. Eu deixo ativado aqui compartilhar funções de uso para ajudar os desenvolvedores, que são maneiros, né? Que eles fazem todo esse trabalho gratuitamente. Colar as imagens como PNG. Isso daqui, quando você estiver criando um novo flashcard, você vai clicar, segurar longo na imagem, copiar e você vai conseguir colar a imagem. Que para fazer novo deck é um trabalho a mais, mas é uma coisa que ajuda, pois não apenas, né, um brain dumping ou um relembramento, ficar lembrando, a imagem associa muito mais coisas do que apenas palavras, certo? E depois você vai vendo qualquer configurações que quiser. Agora vem no avançado, que vai ser a principal parte, certo? Aqui você lê as coisas que você vai bem entender, faça. E principalmente eu quero que olhe, preste atenção nesse daqui, que para habilitar esses daqui, habilitar o Anki, o Anki Android API, vai deixar várias coisas, né, tipo modificações que não são possíveis de fazer no celular, no celular, mas que vai permitir alguns certos tipos de, vamos dizer, fazer modificação no celular, porque o Anki em si é um aplicativo muito cru, então você vai ter que ficar, vamos dizer, explorar e assistir vários outros vídeos. Texto para fala, esse daqui é importante porque vai ter decks e flashcard com áudio implementado, certo? Então você vai querer que ela fale, que ela solte o som da fala. E vamos aqui no app de terceiros. Principalmente para quem está querendo aprender japonês, certo? Instale esse Aedict 3 Japanese Dictionary, que é o dicionário mais famoso, que dá para conseguir integrar com o Anki. E depois Anki Connect Android, certo? Para você conseguir conectar a conta do Android do Anki. Se você fizer aqui no Android, você vai automaticamente no computador o seu progresso ser carregado, certo? E tem várias outras coisas que você pode ver também. Tem Candy Study e se você pesquisar também pode ter as coisas de inglês, várias outras coisas a seu gosto, certamente. Anki Connect, verdade, tem uma parte que eu não falei, que é a conexão aqui, a sincronização. Você vai sincronizar o seu e-mail, tanto do Anki Web, Anki Celular, Anki Computador. Aí o que vai acontecer? Que o seu progresso, a sua estatística, ela vai ser carregada para sua vida inteira. Tem pessoal que tem esse, como chama? Sumiu agora o quadradinho, acho que tá aqui, ó. O quadradinho. Aqui a gente tá no 2025, não aparece. Então tem os quadradinhos, tudo verdinho aqui, que os pessoal fazem, né? Tudo verdinho. É uma coisa que, vamos dizer, para quem faz o Anki é uma coisa que tem orgulho, né? Que de mostrar que tá tudo verdinho, que se você tem um gráfico bonito, você mesmo se explorando, né? Entendendo como que o seu cérebro funciona e vai avançando, certo? E depois do Aedict, né? O principal que eu falei, como chama? O dicionário. Depois disso, vamos ver como que faz para utilizar o Anki simplesmente no celular. Tem algumas palavras, por exemplo, certo? Mostrar a resposta. Você mesmo autocorrige. Citar novamente, se for difícil, certo? Novamente, difícil, bom e fácil. E eu quero não, né? Você não deve clicar nesses dois, cinza e fácil, no difícil e fácil. Por quê? Porque o Anki ele funciona com o sistema de SRS, certo? O sistema de repetição espaçada.
ele é como se fosse, ele é um algoritmo, certo? Então quando você colocar essas duas variáveis, ela quebra todo o sistema de SRS que deveria funcionar como normal. Eu não sei porque o Anki Android não tirou até agora esses dois modos, porque no computador a gente vai fazer uma modificação que vai conseguir tirar esses dois. Eu não sei, até que eu saiba, que se dá para tirar esses dois com alguma modificação na versão do celular. Então utilize apenas esses dois botões novamente e bom, ela vai estar aparecendo menor que 10 minutos e um dia. Isso daqui não vai exatamente significar que vai aparecer daqui a 24 horas, certo? Mas é um parâmetro que ele vai entender se você está entendendo ou não, certo? Haigusha. Através daquela ativação do texto, certo? Já apareceu tudo isso. E depois a gente vai ver a parte principal de como que você vai querer utilizar o Anki no seu dia a dia para aprender japonês principalmente, certo? Aquele iEdict que a gente acabou de instalar, esse daqui, eu pessoalmente não utilizo muito porque eu mesmo não preciso utilizar. Por exemplo, eu pesquiso a palavra ai, amor, vai aparecer todo kanji ou hiragana que tem que começa com ai, certo? Por exemplo, aitai, que ficar contra, né? Aisu, sorvete, por exemplo, vai aparecer tudo isso. E depois, imagina que você quer utilizar esse daqui, quer colocar essa palavra dentro do Anki, certo? Clica nesses três pontinhos de cima, peraí. Não, primeiro, aqui ó, clica aqui ó. Criar uma nova categoria. Vamos dizer B1. Criei uma nova categoria e depois Export to Anki, exportar para o Anki. Ele já vai fazer o card totalmente automático. E qual que é o deck que você vai querer, certo? Ele já vai ter o deck lá prontinho, que a gente acabou de ver, aquele deck de 2K, 6K. Acho que ainda não expliquei, né? Ó, eu acabei de adicionar essa palavra nesse deck de 2K, 6K. Esse deck você vai conseguindo instalar, né? Vou apresentar mais à frente na versão computador. Vou explicar apenas como que faz para utilizar no celular. Quando você clicar nesse Core 2K, 6K, navegar pelos cartões. Esse deck é o deck mais top que existe, porque ele tem, ó, 12 mil cartões visíveis. Ele tem 12 mil cartões, mais de 12 mil. Então, tipo, é uma coisa que deve todo mundo que estiver começando a aprender japonês deve se utilizar, certo? E quando você faz esse tipo de, vamos dizer assim, criar baralho, certo? Você cria um deck novo, cada deck, esse daqui, certo? Ó, quando você cria um novo deck e você tá usando esse dicionário e você clica Export to Anki, ele já vai automaticamente criar um novo flashcard para você. Que coisa mais avançada, técnica simples e rápido. Olha isso, tem até forma como escrever o kanji, certo? Não sei porque as pessoas estão pagando a rodo para as coisas que estão de graça. Olha aqui que palavras e exemplos lindos. Ai wa momoku desu. O amor é invisível. The love is blind. E eu pessoalmente gostava de utilizar muito, né? Ainda gosto da Satori, que é um aplicativo que eu entrei em contato com o desenvolvedor e ele falou que para deixar no Play Store ele tinha que pagar alguma taxa e ele não estava querendo fazer isso. Eu entendo o lado dele muito bem, porque ele não recebe nada por isso, né? Mas é um aplicativo de, como chama? Que eu utilizei mais de 8 anos. Mais de 8 anos só porque é realmente muito útil, né? Tipo, você pesquisa qualquer palavra aí e vai aparecer, e se tiver palavra que você não conhece aqui, ó, só apertar nesse olhinho. É literalmente o aplicativo de Touhou da Satori. E ele mesmo tem esse deck de kanji que você pode aprender e agora não existe, né? Mas se vocês quiserem que esse aplicativo volte, comente bastante que eu vou fazer um sagrado maravilha para entrar em contato com o desenvolvedor e fazer uma vaquinha, né? Só que esse aplicativo é só em inglês, infelizmente. E se você clicar no olhinho assim, você dá para fazer o koru, tipo, o próprio
como chama, o aprendizado. Eu utilizava isso para na hora de fazer leituras de light novel no celular, que eu gosto de ler muito no celular, né? Então imagina que tem esse texto, né? Quando você abre no celular e tem um texto e tem uma coisa que você não sabe, certo? Por exemplo, esse daqui, Happyoshita. Eu clico e eu aperto nos 3 pontinhos e aqui já vai aparecer para você Card Browser, Anki Card e Satori. Quando você clica no Anki Card, ele simplesmente você vai poder escolher qual que é o deck que você vai querer que ela fique, no Japanese N5 ou no deck lápis, que vou mostrar mais tardemente, e ela vai ser adicionado facilmente nos decks, certo? Anki Card e clico OK. E ela já foi adicionada. Outra forma também, né, o Anki, o Satori, que eu gostava de utilizar, que ainda, assim, não tem na Play Store, só que eu tenho porque eu instalei, certo? O Satori, ela também mostra desta forma. E a última coisa, e não mais a principal, certo? A última, mas a mais importante, é esse Card Browser. Ele simplesmente vai mostrar se já tem o significado em Anki, certo? Se já tiver o deck que contém essa palavra Happyo no Anki, ela já vai mostrar que tem em algum lugar, certo? E você pode adicionar. Tem 20 cartões visíveis que contém esse Happyo dentro. Fora isso, o que você vai fazer? Opa, volta. Fora isso, clica longo, copy, copiar. Vem aqui no Kanji Aedict, colar. Nossa, colar. Aqui vai aparecer. Primeiro eu clico, né? Tipo, já está selecionado qual que é a categoria que eu vou querer que ela fique. Ela já ficou na categoria B1, ou tipo, eu posso criar uma categoria que é o seguinte: difícil, fácil, frases, uma única resposta, ou qualquer tipo dessas coisas, certo? Então, por exemplo, eu vou clicar no B1 e simplesmente export to Anki Android. Você pode adicionar vários outros significados, né? Você mesmo escolher o significado, qual que vai ser, que fica dentro do Anki, e exportar. Automaticamente foi no deck de Aedict 3. Vamos ver. Esse daqui é o que estava testando antes. E aqui. Tosai Happyo. E o significado? Happyo. Vai aparecer assim, da seguinte forma. Como que ela vai aparecer? Desta forma. Mostrar a resposta. E você vai escolher qual que vai ser. Isso daqui é a forma mais simples de utilizar o Anki no celular, certo? Importante que você faça toda essa parte avançada, né? Que deixe dessa forma. Aqui vocês façam de acordo com o seu gosto e o que vocês acharem que é importante. Mas esse é a forma de utilização mais principal, né? Que tem da utilização do Anki. Tem muito mais formas, né, que você consegue colocar as imagens, consegue colocar o texto em português, combinando com o ChatGPT, que iremos ver agora.